Uma boa noite, meus amados irmãos e irmãs. Vamos ter um tempo de oração, pedir ao Senhor que nos conduza nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, pedindo a Tua infinita misericórdia e graça, neste tempo que nós estamos aqui, Senhor, debaixo do Teu santo nome. Pedimos que o Senhor venha até nós, se revele na Tua palavra. Que o Senhor possa nos conduzir de uma maneira muito especial, para que sejamos edificados como Teu povo. Fala ao nosso coração, Senhor. Fala a nós. Carecemos da Tua voz, Senhor. É a Tua voz que nos pastoreia, a Tua voz que nos ilumina, é a Tua voz que nos lava, nos limpa, nos purifica, nos transforma. É a Tua voz que nos aviva, nos desperta. Senhor, nós queremos a Tua voz nesta noite nas nossas vidas, Senhor. Nós Te rogamos, nós Te pedimos, no grande nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, vamos abrir as Bíblias aqui no livro de Êxodo, capítulo 32. Êxodo, capítulo 32. Estamos estudando sobre obstáculos ao avivamento. Que realmente têm sido esses obstáculos que têm atrapalhado o avivamento. Então vamos ler aqui neste capítulo 32 do livro de Êxodo. Vamos dar continuidade à primeira palavra que foi ministrada. Mas o povo, vendo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Versículo 4. Ele as tomou da mão deles, e com um buril deu forma ao ouro, e dele fez um bezerro fundido. Então eles disseram: Estes são, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e fez uma proclamação e disse: Amanhã será festa solene. Versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés: Vai tu e desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu. Bem depressa se desviou do caminho. Versículo 9. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora deixe-me, para que a minha ira se acenda contra eles, e para que eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Versículo 15. Em seguida virou-se Moisés e desceu do monte dos vencedores, nem alarido dos vencidos, porém alarido dos que cantam é o que eu ouço. Logo se aproximou do arraial, e viu o bezerro e as danças. Versículo 25. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão os desenfreou para serem mofados no meio dos seus inimigos, pôs em pé a entrada do arraial e disse: Quem está do lado de Jeová, vem a mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi. Versículo 28. Fizeram os filhos de Levi conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia quase 3.000 homens. Pois bem, meus irmãos e irmãs, este assunto aqui sobre os obstáculos ao avivamento, nós estamos examinando este capítulo 32 do livro de Êxodo. Nós vemos que esta é a 12ª estação da peregrinação do povo de Israel pelo deserto. Aqui, durante 11 meses e 6 dias, Moisés subiu até o Monte Sinai. E ali Deus lhe deu 11 assuntos. O que acontece aqui, neste capítulo 32, está entre a 6ª e a 8ª subida de Moisés. Aqui, Deus convida Moisés para poder dar a ele as tábuas da lei. Aquilo que nós conhecemos como o Antigo Pacto. Deus
dá a Moisés as suas leis. As leis que tinham a ver, em primeiro lugar, com o seu caráter. E, em segundo lugar, essas leis tinham como propósito revelar as profundezas da pecaminosidade do homem. Então, nós já vimos alguns pontos, e aqui eu quero seguir com vocês, vendo alguns assuntos que estão dentro desse capítulo 32 que nós temos que estudar. Porém, antes disso, eu quero lhes mostrar dois textos que se encontram aqui no capítulo 19 do livro de Êxodo, porque essa estação do Sinai, ela compreende do capítulo 19 de Êxodo até o capítulo 10 do livro de Números. É muito importante saber isso. Do capítulo 19 de Êxodo até o capítulo 10 do livro de Números. Então, observe que aqui vai acontecer algo, e eu quero chamar a atenção de vocês. Veja o versículo 4 e o versículo 6 do capítulo 19. Está assim: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe, vos cheguei a mim. Agora, por favor, versículo 6. E vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. Aquele que está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nação santa. Então, observe, irmãos e irmãs, que esses dois textos, eles mostram para nós o que realmente estava no coração de Deus, o que sempre esteve no coração de Deus em relação ao seu povo. Imagine que Deus, na sua presciência, ele sabia que essa nação era uma nação infiel. Porém, aqui, antes de toda essa tragédia espiritual, nós podemos tomar esses dois textos e poder perceber um pouco do coração de Deus. Deus diz para este povo, ele diz assim: tendes visto o que fiz aos egípcios. Porém, ele ressalta o ponto mais elevado do que ele fez. Ele diz: como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Porque Deus, ele é estritamente relacional. Deus é relacionamento. Deus queria aquela nação para o relacionamento. Deus queria e buscava aquela nação para que ela fosse uma expressão do seu testemunho na terra, para que Israel pudesse expressar os atributos visíveis de Deus. Da mesma forma, quando Deus criou o homem lá no Jardim do Éden e colocou ali, aquele homem falhou, fracassou. Logo Deus toma Abraão, Deus faz um chamado para Abraão. Então nós temos toda a história do povo de Israel tendo um extraordinário recomeço. É claro que antes de Abraão, Deus chamou Sete, Deus chamou Enoque, Deus chamou Noé. Sabemos que todos esses foram chamados. Assim também agora Deus chama uma nação. Agora Deus busca uma nação. E Ele trouxe essa nação, como Ele disse, em asas de águia, para viver a experiência, a vida espiritual num plano mais alto. Aí Ele diz assim: vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Um reino de sacerdotes, uma nação santa. Era isso. Era isso que estava no coração de Deus. E digo para vocês, mesmo que Israel e outras gerações após o livro de Êxodo, e tantas gerações falharam, os propósitos de Deus não mudaram. Porém, não é o assunto agora. Nosso assunto é tomar este capítulo, olhar para a nossa realidade e compreender por que está tardando, por que tardamos. Não é porque está tardando, porque tardamos. O problema de avivamento é um problema meu. É um problema teu. É de cada um de nós que estamos aqui. É de cada um que ouve essa palavra. Somos nós. Eu sou o culpado. Porque o avivamento tem tardado no meio dos meus irmãos. Cada um de nós precisamos assumir a nossa culpa. O que eu estou fazendo a partir da minha vida. Então nós temos que olhar isso aqui e permitir que o Senhor nos escrute.
Então vamos aqui observar alguns pontos. Vamos ver a questão da rebelião e da depravação espiritual daquele povo. No versículo 1 do capítulo 32, está assim: levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós. Vocês conseguem perceber o espírito de rebelião que existe no coração desse povo? Observe isso, versículo 4. E Arão estava a serviço de uma congregação. Arão é aquele típico irmão mais velho que tem um ofício espiritual, porém que ele desenvolve esse ofício com o propósito de satisfazer as pessoas. Arão queria a congregação de Israel entretida. Arão estava ali para satisfazer o desejo deles. Nunca vamos ter avivamento enquanto os homens que têm cargo sobre o povo de Deus, ou para servir o povo de Deus, perder a conexão com o trono de Deus. Quando nós nos colocamos para poder pregar o que o povo quer ouvir, quando as mensagens surgem do nosso próprio sentimento, e não de um discernimento espiritual, não de uma voz soberana, poderosa que fala a nós. É muito perigoso quando o ministério é fruto dos nossos anseios, das nossas expectativas. É perigoso quando o ministério da palavra ele é desenvolvido de uma maneira emocional, circunstancial, e não fruto de uma comunhão com Deus, de alguém que ouve a Deus, alguém que discerne a voz de Deus. Irmãos, a igreja nesse tempo, ela precisa que homens que sirvam no sagrado encargo do ministério, especialmente o ministério da palavra, sejam homens que tenham conexão com o trono de Deus. Não é homens que estão olhando para os horizontes, é homens que estão olhando para o trono. Homens que amam orar mais do que pregar. Homens que preferem ouvir Deus mais do que ficar vendo vídeo de pregações para ver se surge alguma novidade no YouTube ou qualquer outro site. Homens que tenham conexão com este livro, com a palavra, mais do que qualquer outro livro. É isso que nós precisamos, irmãos. Nunca a igreja vai experimentar um avivamento enquanto nós tivermos homens com um sentimento, uma visão secular daquilo que é obra de Deus. Arão era esse tipo. Arão se tornou esse tipo de homem. Arão, ele procurou satisfazer o desejo das pessoas. E observe bem, irmãos. Diz que ele trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses. A palavra aqui é Elohim. Elohim, que é uma designação do Deus triuno. Agora, observe bem sobre esse bezerro de ouro. O que ele define para nós? O bezerro de ouro é uma definição do evangelho degradado. O evangelho degradado é o evangelho que procura reduzir a glória de Deus no meio do seu povo. O evangelho degradado é o evangelho que procura reduzir a glória de Deus no meio do seu povo. Deixe-me colocar um texto. Se você quiser anotar, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Paulo diz assim, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, a doutrina saudável. Essa sã doutrina tem a ver com a doutrina saudável, a doutrina que cura, a doutrina que santifica. Sã doutrina. Hoje a sã doutrina está sendo trocada por um outro evangelho antropocêntrico, o evangelho de Arão aqui nesse capítulo 32, o evangelho que procura agradar. A sã doutrina, ela só pode ser derivada do trono de Deus. Igreja não é edificada com outra coisa que não seja a sã doutrina. Sem a sã doutrina, a igreja vai ser edificada com o evangelho de homem.
sem a sã doutrina, a igreja vai ser edificada com o evangelho do entretenimento, da prosperidade. Então aqui está. Pelo contrário, cercar-se-ão de homens segundo as suas próprias cobiças. Cobiça aqui é o desejo de ouvir coisas agradáveis. Então o que as pessoas estão procurando hoje? Ouvir coisas agradáveis. Nesse tempo de pandemia, surgiu um outro tipo de cristão, um outro tipo de evangelho. É o cristão acomodado, conformado, apostatado. Aquele cristão que ele entende que ele pode servir a Deus sozinho. Ele não precisa da igreja, ele não precisa da comunhão do corpo. Ele pode servir a Deus na sua própria casa. Ele pode se deleitar do evangelho no mundo virtual e ele pode escolher o tipo de pregador que ele vai ouvir. Pede o compromisso com o corpo de Cristo, com a igreja aonde ele está ali residido. Esse tipo de cristão, ele está na contramão de tudo aquilo que a Bíblia diz sobre o que é o testemunho do povo de Deus. Então vamos aqui. O outro ponto que define esse bezerro de ouro, o culto profano, que exalta o homem e não os atributos de Deus. Se você observar, aqui no versículo 7 desse capítulo 32, nós vamos observar aqui pelo menos 3 textos que revelam a característica desse culto profano, que é um obstáculo ao avivamento. Como nós vamos ter um avivamento no meio de um culto profano? Um culto que mistura o espiritual com o carnal. Um culto onde nós mesmos podemos gerar do jeito que nós queremos, porque queremos participar do culto para que nós saiamos felizes. Onde o nosso ego é massageado e não confrontado. Onde os pecados que nós carregamos, eles ficam ali, nunca são confrontados. As pessoas não querem mais serem confrontadas. Irmãos, não é uma questão de confronto, é tratamento, é de misericórdia, é de amor de Deus. Nós somos, por natureza, propensos a pecar, a falhar, a errar, a nos acomodar, a retroceder, a esfriar o nosso amor ao Senhor, a desprezar a devoção, a virar as costas para a palavra de Deus, a ignorar a comunhão na oração pessoal e congregacional. Nós somos propensos a isso. Nós somos propensos a amar a nossa carne, aos desejos da nossa carne. Ignorar a vontade de Deus, os anelos de Deus. Nós somos propensos a viver a satisfação do nosso ego. Nós somos propensos a isso, irmãos. Eu e você, todos nós. Por isso precisamos que Deus tenha a sua espada e que ela nos perfure, que ela trate conosco, que ela chame a nossa atenção, que ela nos quebrante. Nós precisamos dessa voz de amor, por mais dura que ela venha, mas que ela nos abrace, que ela não nos deixe cair no precipício do mundanismo, da carnalidade. Então, o culto profano. Veja o versículo 7. O Senhor diz assim: o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Essa palavra corrompeu. Eu quero estudar com você essa palavra por alguns segundos aqui, não é muito tempo. A primeira ocorrência dessa palavra, corrompeu, está em Gênesis capítulo 6, versículo 11. E lá você vai ver uma linda interpretação, que está assim: corrompeu a vista de Deus. O sentido é esse. É que a vista de Deus, aquele povo estava corrompido. Nós podemos até usar desculpas. Moisés havia subido ao monte já fazia 40 dias. E o povo perdeu a segurança no seu líder. Mas não era isso. Deus não queria que o povo tivesse em Moisés sua segurança. Porque Israel não aprendeu até aqui a se relacionar com Deus. Quando eles viram aquele cajado na mão de Moisés,
tocando as águas do Mar Vermelho, o que eles pensaram? O poder está em Moisés. Quando eles viram Moisés lá em Mara pegar aquele lenho e colocar naquelas águas amargas, eles pensaram, o poder está em Moisés. Então eles começaram a ter em Moisés a segurança que eles deveriam ter em Deus. Irmãos, ministério espiritual. Quando Paulo diz em Efésios 4, que o Senhor Jesus concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, esses homens, dádivas, eles não funcionam roubando a centralidade de Cristo no meio do seu povo. Eles são homens dádivas. Não são homens especiais, mas homens que têm um especial encargo para servir. Para servir. Não são pessoas que chamam atenção para eles, mas para Cristo. Essa situação aqui nos mostra esse detalhe e é importante. E nós podemos até achar que isso foi um ponto a favor deles. Eles estavam sem o seu líder. Nosso líder é Cristo. Nosso líder não é um homem. A nossa liderança é espiritual. Quem vai à frente é o Espírito Santo. É a vida espiritual que governa o povo de Deus. Então observe aqui. Aquele povo estava corrompido diante de Deus. Isso quer dizer que aquela atitude foi uma corrupção moral e espiritual. Outro ponto, versículo 8, diz assim, depressa se desviou. Depressa se desviou. Versículo 8 aqui do capítulo 32. Essa palavra desviou, a primeira ocorrência dela está em Gênesis, o capítulo 8, versículo 13. É muito importante. Quando diz que Noé removeu a cobertura da arca. Noé removeu a cobertura da arca. Quando o dilúvio havia chegado ao fim, tirou a cobertura. Isso aqui significa desviar. Porque aquele povo, eles estavam debaixo de uma cobertura espiritual. E quando eles se corromperam à vista de Deus, sabe o que aconteceu? Eles perderam essa cobertura. Agora eles estavam passivos do julgamento de Deus por causa da corrupção. Quando nós desviamos, nós perdemos a cobertura espiritual. Nós ficamos expostos ao inimigo. Nós sabemos aqui que quase 3.000 pessoas morreram. E morreram por quê? Porque perderam a cobertura espiritual. Deus disse, eu vos trouxe a mim debaixo de asas de águia. Eu trouxe vocês a mim para que vocês pudessem ser um sacerdócio santo. Para que vocês pudessem ser uma nação santa. Pedro vai acrescentar lá na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 9, um povo peculiar, uma propriedade exclusiva de Deus. Um sacerdócio para ministrar a Deus e para ministrar de Deus. Este era o ponto importante aqui a ser considerado. Mas aonde estava esse povo? Eles estavam ministrando a um bezerro. Eles reduziram a glória de Deus naquele bezerro. Então, vamos avançar. No versículo 9, olha o que diz aí, um povo de dura cerviz. O que significa isso? Obstinação. Pessoas que não se quebrantam. Pessoas que não se quebrantam. Aqui nós podemos perceber claramente. Pessoas que não se quebrantam, com certeza vão se corromper. Pessoas que não se quebrantam são as pessoas que vão se desviar. Qual é o grande problema aqui? É que Israel não se quebrantou. Se você observar, irmãos, nós podemos enumerar muitos milagres. Desde aquelas pragas, onde Deus nos guardou. Posso me lembrar quando Deus colocou todo o Egito debaixo de densas trevas de escuridão. A Bíblia diz que havia luz na casa do povo de Israel. Quando o anjo da morte feriu todos os primogênitos no Egito, todos os primogênitos dos judeus, dos israelitas, foram guardados debaixo do sangue do Cordeiro. Então você vê, Deus guardou o seu povo. Deus os tirou com um braço forte do Egito. Deus os conduziu até o Mar Vermelho. O mar se abriu. Deus guardou aquele povo.
Deus os conduziu até Mara, transformou aquelas águas amargas em água potável. Deus enviou para eles, lá no deserto de Sim, Deus enviou o maná para eles. Lá em Etã, Deus colocou a nuvem sobre eles, para que eles não se queimassem durante o dia, debaixo do sol, como também não morresse de frio à noite. Deus colocou aquela nuvem sobre eles. Quando tiveram vontade de comer carne, Deus enviou cordonizes. Deus enviou uma relva sobre a terra, sobre a areia do deserto, para que sobre essa relva caísse o maná e eles pudessem comer. Quantos milagres! Porém, nada disso foi suficiente para quebrantar o coração deles. E aqui está um povo obstinado, um povo que perdeu a cobertura, um povo que se corrompeu à vista de Deus. Vamos observar o versículo 25, diz assim: o povo estava desenfreado. Essa palavra é interessante. Essa palavra é interessante porque ela tem a ver com cabelo bagunçado, emaranhado, desgadelhado. Interessante, é justamente isso. Tem um texto em Levítico capítulo 21, versículo 10, que vai dizer isso. Vai dizer assim: o sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que foi consagrado para vestir as vestes sagradas, não desgrenhará os cabelos. É justamente isso. É aqui que está um ponto muito interessante. Cabelo desgrenhado, desordenado. O Senhor está dizendo, o povo ficou sem ordem. A ideia que se tem, segundo alguns estudiosos que examinaram essa palavra no contexto, que aquele povo dançou tanto diante daquele bezerro, que os seus cabelos ficaram desgadelhados. Eles ficaram com o cabelo todo bagunçado. É isso que está essa palavra no grego. Revolto, bagunçado, emaranhados, de tanto balançar a cabeça e adorar e dançar diante daquele bezerro. Como foi isso, irmãos? E a Bíblia diz que eles fizeram isso na presença de Deus. Há um outro texto que também está ligado a esse texto. Está lá em Provérbios capítulo 29, e o versículo 18 diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe. Essa palavra corrompe é a mesma palavra que é usada aqui. É a mesma palavra. Cabelo bagunçado. Como está aqui, desgrenhará. Cabelo desgrenhado. É esta a palavra. Você vai ver, talvez na sua Bíblia esteja justamente esse termo. Desgrenhado. Então, o Espírito Santo, na sua infinita sabedoria, ele coloca essas luzes na sua palavra para iluminar a interpretação e a aplicação. Então, aqui nós podemos voltar e veja o que diz, versículo 25, o povo estava desenfreado. Irmãos, da mesma forma, como nós vamos ter o avivamento, irmãos, no meio de um povo desgrenhado, onde não existe ordem, onde não existe reverência, onde não existe uma fome por Deus, onde não há anelo pelo Senhor. Como nós vamos ter profecia no meio de um povo desgrenhado? Como vamos ter o ministério adequado no meio de um povo desordenado? É justamente isso. A palavra avivar, ela tem uma conotação etimológica do latim. E é muito interessante porque ela pode ser interpretada assim: viver de novo. Avivar significa viver de novo. Receber novamente a vida. Reacender a chama ou a centelha da vida. Então só carece de avivamento quem está perdendo a vida ou já tem perdido quase a totalidade da vida. Meus irmãos e irmãs, o avivamento é algo que nós carecemos. Antes da volta do nosso Senhor, a igreja precisa experimentar um avivamento. Esse avivamento tem que ser íntimo.
Esse avivamento tem que ser uma obsessão, tem que ser uma busca incessante da igreja. É muito sério. Por quê, irmãos? Porque a nação de Israel aqui, ela está caída. E observe bem, caída diante de um momento extraordinário. Um momento de uma grande visitação de Deus. Eles vieram durante 3 meses. Desde Ramsés. Eles foram caminhando e quando chegaram no Sinai pararam 11 meses. E ali Deus começa a falar com eles. Deus trouxe a visão da sua casa, a visão do sacerdócio. Agora ali está uma maneira de Deus apontar para Cristo. E nós sabemos muito bem que as revelações de Deus são paulatinas. E Deus está se revelando, Deus está falando com o seu povo. Porém, naquele momento extraordinário, alguém teve uma ideia. E essa ideia inflamou outras pessoas. E essas pessoas constrangeram Arão a fazer um bezerro para elas adorar. Para mudar o caminho, para se desviarem de Deus. Para tirarem a cobertura espiritual. Meus irmãos e irmãs, onde é que muitos têm caído hoje? Na indiferença, na negligência e na indiferença. Quando você estuda, porque muitas igrejas estão caídas, porque muitos irmãos estão caídos, 2 pontos precisam ser considerados: negligência e indiferença. Se você estuda a carta à igreja de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2, você pode resumir esta carta com esta palavra: negligência. O Senhor diz para a igreja de Éfeso: lembra-te, pois, de onde caístes. O Senhor diz para esta igreja: deixastes o melhor do teu amor. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Negligência é desleixo. É falta de cuidado, de zelo. Zelo em aplicar aquilo que o Senhor tem nos dado pelo seu evangelho, pelo seu espírito. E nós vamos nos tornando acomodados nesse mundo. Preferimos o caminho fácil do que o caminho da devoção. Preferimos viver o evangelho superficial do que o evangelho em profundidade, porque o evangelho em profundidade vai exigir tudo de mim. O evangelho superficial não exige nada. O Senhor diz para a igreja de Laodiceia: adquira de mim ouro refinado. Isso é caro. Isso é caro. Porque aqui a outra palavra é indiferença. A indiferença está ligada à igreja de Laodiceia. Se a negligência define a igreja de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2, a indiferença define a igreja de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3. A indiferença. A indiferença é a incapacidade de responder a estímulos, atividades. É a condição de quem não se deixa influenciar pelos seus sentimentos. É quando os sentimentos ficam bloqueados, perdidos. A indiferença é o pecado de Laodiceia. Essa igreja dizia: rica estou e abastada, e não preciso de coisa alguma. Essa igreja, ela sentia que ela não precisava nem de Cristo. E nós não precisamos nem proclamar isso aqui, nós não precisamos nem dizer essas palavras, só nas nossas atitudes. As nossas atitudes falam mais alto que as nossas palavras. A igreja de Laodiceia era aquela igreja que ela não era nem fria e nem quente. Era uma igreja morna. O que quer dizer isso? Não eram infiéis, mas também não eram sérios. É uma igreja que não se opunha ao evangelho, no entanto não se importava em praticá-lo. Essa igreja, ela não estava cometendo injúrias, porém não procurava fazer nenhum bem que agradasse a Deus. Eles não tinham uma má fama em termos de caráter moral, mas também não eram distinguidos pela santidade. Eles não eram descrentes,
mas não tinha nenhum entusiasmo na devoção. Era a igreja de Laodiceia. É isso que o Senhor está dizendo. E esses são os dois grandes pecados que têm destruído toda a possibilidade de avivamento: negligência e indiferença. Irmãos, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos dê luz na sua palavra para que possamos olhar cada um a nós mesmos. Que o avivamento possa ser a sua obsessão, a sua busca pessoal. E que a sua vida inflamada possa inflamar outros. Que o seu zelo possa inflamar outros, constranger outros. Amados irmãos e irmãs, deixe-me dizer algo para vocês aqui. Esse bezerro de ouro, ele representa muito aquilo que nós podemos ver em nossa própria geração. Podemos chamar aqui o perigo das novidades e das distrações. Você vê que esse bezerro, ele veio para poder preencher o vazio que foi deixado por Moisés. Não havia um governo espiritual, segundo eles. Por isso o bezerro se fez necessário. Observe aqui, por favor, versículos 4 e 5 do capítulo 32 do livro de Êxodo. Diz que Arão, recebendo das mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. E no versículo 5 diz: Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele. E ele disse assim: amanhã será festa ao Senhor. Você consegue ver isso? É uma profanação, e a profanação foi chamada de festa ao Senhor. O altar foi colocado diante do bezerro. Isso é para o Senhor. Aqui eu quero colocar um texto. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4. Vamos ler os versículos 2 a 5. Vamos ver o coração de Paulo nessas palavras para Timóteo. Irmãos, como essas palavras de Paulo a Timóteo precisa estar diante de nós, diante dos nossos olhos. Observe o que Paulo diz aqui para Timóteo. Ele diz assim: pois haverá tempo. Olha aí o versículo 3. Essa palavra tempo no grego é kairos. Kairos. O que quer dizer essa palavra kairos? Sabemos que existem vários termos para tempo na língua grega. Nós temos aion, nós temos cronos e nós temos kairos. Cronos e kairos formam um paradoxo interessante. Porque aqui Paulo não está falando de cronos, ele está falando de kairos. O que quer dizer? Isso aqui é uma profecia. Eu preciso dizer para os irmãos que essas cartas que Paulo escreveu para Timóteo, essas cartas têm uma tônica profética, onde nós encontramos a escatologia paulina. O Apocalipse paulino, você vai encontrar em alguns dos capítulos de algumas das cartas que ele escreveu, como por exemplo 1 Coríntios, capítulo 15. Algumas passagens de 1 Timóteo, como por exemplo no capítulo 4. Tessalonicenses. As duas cartas são escatológicas. Aqui nós temos uma porção escatológica. Ele diz, no versículo 3, pois haverá tempo. No versículo 2, aí agora você percebe que ele fala assim: prega a palavra. Por que prega a palavra? Porque haverá um tempo. Haverá um kairos. Sabe o que Paulo está dizendo, irmãos? Um dia nós vamos ter que pregar a palavra, talvez como nunca ela foi pregada para a igreja. Pela sua urgência. Pela extrema urgência. Pela extrema necessidade de poder despertar os irmãos para a volta de Cristo. De poder abrir os olhos da igreja para dizer: irmãos, o sistema do governo do anticristo já está aí. O espírito do anticristo já está aí. A mentira, o engano religioso tem procurado suplantar o testemunho de Cristo na igreja. Tem procurado roubar a centralidade de Cristo no meio do seu povo. Tem procurado tirar de nós, do nosso chamamento, da nossa vocação, do nosso testemunho espiritual. Eu sinto isso, irmãos. Prega a palavra, porque haverá um tempo. Haverá um tempo em toda a história. Eu me atrevo a dizer que esse tempo é agora, irmãos.
Nunca houve um momento tão difícil para pregar o verdadeiro evangelho do que esse. Porque muitos querem escutar, mas não querem ouvir. Não querem atender. Não querem ser governados pela palavra. Não querem ser conduzidos aos passos verdejantes das revelações do Senhor. As águas tranquilas da verdadeira manifestação de Deus, do Espírito Santo. Não querem que Ele prepare para nós uma mesa diante de todos os nossos adversários que estão em torno de nós e muitas vezes dentro de nós. E só a palavra de Deus poderá expulsá-los do nosso coração. Ele diz, prega a palavra. Ele diz, insta. Pregue de maneira inesperada. Mesmo que as pessoas não estejam esperando, pregue. Não pregue esse evangelho mamão com açúcar. Esse evangelho que é produto da sua mente. Pregue o evangelho que é cultivado com o rosto aos pés do Senhor. Pregue o evangelho que Deus fala no seu coração. Pregue o evangelho, por mais que as pessoas não queiram ouvir, pregue. Por mais que elas não gostem, pregue. Porque chegou o Kairos, esse tempo que Paulo falava para Timóteo. Porque haverá um tempo. Ele diz, insta, corrige, reprove, refute. Ele diz mais, repreenda. Censure as pessoas para que elas sintam o pecado e elas possam confessar os seus pecados. É isso que Paulo diz. Paulo diz assim, repreende, o sentido dessa palavra é esse. Mas tem um ponto positivo, exorta. Isto é, encoraja, conforta, com toda longanimidade, isso é, com constância, com firmeza, com perseverança. E por que Paulo diz isso? Ele diz porque haverá um tempo. Que tempo é esse? Que eles não suportarão a sã, a verdadeira, a saudável doutrina. É isso que Paulo diz. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Aí diz mais, e se recusarão a dar ouvido à verdade. Lá em Tito, capítulo 1, versículo 14, ele vai explanar isso. Ele diz assim, não se ocupe com fábulas judaicas, nem com ensinos de homens que se desviam da verdade. Este é o perigo, irmãos. É a quantidade de ensino de homens que se desviam da verdade. Ensino de homens que não têm compromisso com a verdade. Aí você pode colocar um outro texto aqui. Hebreus capítulo 12, o versículo 25. Aqui, nessa frase, desviados da verdade, ou recusarão dar ouvidos à verdade. Então Paulo vai dizer assim, desviados da verdade. Aqui em Hebreus 12, 25, ele diz, tende cuidado, não recuseis ao que fala. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem? Divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Está vendo aí? Então aqui nós podemos pegar duas frases. Primeiro em Tito 1, versículo 14, desviados da verdade. E segundo, em Hebreus 12, 25, desviamos daquele que dos céus nos adverte. Então Deus está nos advertindo, irmãos. Não vamos desviar a nossa face, os nossos ouvidos da sua voz. Vamos dizer, Senhor, por mais duro que seja, eu preciso ouvir. Talvez não é com você agora, mas pode ser com você amanhã. Essa palavra ela não pode faltar no seu coração. Talvez não é agora, mas amanhã ela vai te guardar. E aqui está Paulo dizendo, recusarão dar ouvidos à verdade. Aí ele diz, tu porém, se sobra em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre fielmente, cabalmente o teu ministério.
Irmãos, precisamos entender que vivemos dias perigosos. Talvez nenhuma outra geração viveu um tempo tão delicado como o nosso. Eu acredito que nunca. Até por causa do que está por vir. Até porque Deus nos conservou e nos trouxe para esta geração, para nós vivermos o maior acontecimento que será a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. O maior acontecimento, juntamente com aquilo que aconteceu na cruz, é a volta do Senhor. Que a volta do Senhor é a última cena daquilo que foi realizado na cruz. Ele morreu, primeiro capítulo. Segundo capítulo, ele foi até o inferno por nós. Ele morreu por nós, é o primeiro capítulo. O segundo capítulo, ele foi até o inferno. Terceiro capítulo, ele ressuscitou. O quarto capítulo, ele ascendeu aos céus. O quinto capítulo, ele voltará para nós. Aqueles discípulos estavam lá e viveram aqueles capítulos. Nós viveremos este. Então, quando nós olhamos para todo esse cenário, nós estamos ouvindo aquele que dos céus nos adverte. Glórias a Deus, irmãos, porque Deus nos adverte. Se você está acomodado, está confortável nesse mundo, eu lamento. Porque você não vai encontrar nenhum servo de Deus que possa dizer que está em contato com o trono, que tem anelo pelo Senhor, pela sua volta, que vai estar satisfeito nesse mundo. Então aqui está. Eu quero colocar alguns pontos. O primeiro ponto. Irmãos, nós vivemos dias sufocados por uma sobrecarga de informações numa esfera global, como nunca houve. Hoje nós estamos sobrecarregados. São informações de todos os lados. E não é só isso. Porque nesse contexto de mídia social, de mundo digital, tudo isso tem se tornado onipresente em todo o nosso cotidiano. Todos nós aqui. E isso é muito perigoso. Por quê? Porque esse mundo digital está exercendo uma grande influência em nossa vida, nos nossos afetos, nas nossas escolhas. E tem roubado de nós a sabedoria e o discernimento espiritual. Ainda mais. Porque as pessoas não estão percebendo, mas elas estão perdendo a capacidade de refletir profundamente sobre as demandas do coração de Deus. E por isso, a nossa percepção, e aí vem um desespero inconsciente das pessoas permanecerem relevantes e entretidas. Hoje as pessoas estão dando um grande valor a isso e não imaginam o perigo que está nesse desespero, nessa fome desenfreada, em se tornarem relevantes ou mesmo entretidas. Você pode ver como as pessoas estão hoje, tudo que elas fazem, a vida delas, está dentro de uma página social em algum lugar. E ali elas exibem para todo mundo. Vida familiar, vida pessoal. Tudo que faz, a gente, irmãos, tem que tomar muito cuidado com isso. Sabe por quê? Porque por detrás disso existe um anelo de ser relevante, importante. Isso trabalha o ego de uma maneira que deforma. Ou então, o entretenimento. Isso vai ocupando sua mente, vai ocupando os espaços na sua mente. E o pior não é só ocupar, é o que rouba, é da onde nos tira, é o que nós perdemos. Isso é muito sério. Porque três coisas surgem aqui: o hedonismo, o narcisismo e a luxúria. O hedonismo, o prazer como bem supremo. O narcisismo, o amor centrado no ego. E a luxúria, o amor centrado na riqueza e na prosperidade. A compulsão do ter. O narcisismo e também o hedonismo, a compulsão do ser. Isso tem destruído os nossos afetos espirituais. As pessoas não estão percebendo como elas estão sendo controladas dentro dessa esfera digital, deste mundo que está sendo governado
por esse espírito, por esse sistema do anticristo. Não estou dizendo que você tem um equipamento, o melhor celular, o mais moderno, seja pecado. Não é. A questão é que nós não estamos entendendo o quanto isso está roubando de nós a capacidade do discernimento, da percepção e da sabedoria espiritual. Esse apetite desenfreado por novidades. É o terceiro ponto. Imagine isso, irmãos. Existe um apetite desenfreado por novidades. Mídia social tem produzido isso. Os nossos telefones, eles nos levam ao mundo do imediato. Isso vai para dentro da nossa vida. Você já acorda com um celular no seu ouvido ou diante dos seus olhos, para ver alguma coisa nova, para ver tudo que está surgindo, para perceber se tem alguém atrás de você querendo falar com você. A gente começa a viver uma rotina desenfreada. A comunicação em casa não existe mais. As pessoas estão ficando cada dia mais frias. Estudiosos, sérios, eles dizem ainda não saber qual será o resultado, a catástrofe que isso irá produzir nas futuras gerações. Alguns sinais evidentes já existem. A frieza, a indiferença. Hoje você vê pessoas que estão sendo tomadas por uma doença. Neofilia. Sabe o que é isso? Compulsão por novidades. É isso, o vício em tudo aquilo que é novo. Sabe o que isso tem gerado no meio do povo de Deus? O evangelicalismo instantâneo. Já ouviu falar isso? Evangelicalismo instantâneo. Acredito que não. Evangelicalismo instantâneo. Nessa era do completo domínio digital, o que surgiu? O evangelicalismo instantâneo. O que é isso? É o liberalismo com seus vários disfarces. Liberalismo com vários disfarces. É o desejo das experiências rápidas. De não se preocupar com a qualidade ou a durabilidade daquilo que chamamos de experiência espiritual. Não existe durabilidade. Não existe qualidade. O importante é aqui e agora. As pessoas não estão vivendo uma vida com experiência profunda. Aqui é algo sério, irmãos. Porque esse evangelicalismo instantâneo é uma forma de religião. E que essa religião produz uma fé superficial. Fé superficial. Aqui existem alguns pontos. Esse evangelicalismo instantâneo, ele nasceu da ideia de que podemos livrar-nos de toda obrigação daquilo que chamamos de evangelho radical. Não temos nenhuma obrigação com isso. E assim ficamos tranquilos, conformados, confortáveis em nossa condição superficial, na espiritualidade, na nossa fé. E nunca nos preocupamos com santidade. Nunca nos preocupamos com consagração. Esse evangelicalismo instantâneo é a heresia sutil. É a grande heresia do século XXI. E por último, esse evangelismo, o evangelicalismo degradado, instantâneo, é o evangelicalismo da ortodoxia morta. Irmãos, Paulo, falando de maneira bem simples e bíblica, ele morreu porque ele se recusou a viver isso aqui. Paulo, ele deu toda a sua vida pelo Evangelho, para que a igreja fosse advertida a nunca se tornar isso aqui. Uma igreja governada pela heresia sutil, pela fé superficial, de um cristianismo instantâneo, de uma espiritualidade instantânea, de um evangelho instantâneo. Então, é isso que você precisa ver. Eu quero ler aqui, não vou examinar nenhum texto, mas apenas ler com vocês para terminar. Abra sua Bíblia, por favor, em Filipenses capítulo 3, vamos ler os versículos 7 a 16. Observe bem, eu gostaria que você pudesse, com a ajuda do Espírito Santo, tocar a força das palavras que Paulo vai dizer aqui para nós. Ele diz assim, versículo 7.
Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Aqui Paulo está dizendo tudo que para mim fora lucro. Tudo que eu conquistei naquilo que foi a religião do meu coração, no dia que eu encontrei Cristo, eu perdi todas as coisas. E disse, sim, deveras, considero tudo aqui. Sabe o que significa essa palavra tudo aqui na língua grega? Tudo, como perda. Aí ele vai colocar uma palavra linda, por causa da sublimidade. Isto é, o conhecimento mais elevado, o conhecimento que tem a ver com a experiência, o conhecimento que tem a ver com o face a face, o conhecimento que tem a ver com devoção, com amor, com entrega, com consagração. Esse é o conhecimento que Paulo fala. Por causa desse conhecimento, ele considerou tudo perda. Ele chega a dizer lá em Atos 20, em nada considera a minha vida preciosa para mim mesmo. Ele considerou tudo perda. Ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira. Sabe por quê, irmãos? Porque ele considerou tudo perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele diz, por amor do qual eu perdi todas as coisas. Todas as coisas. Nós somos uma geração que não queremos perder nada. Nada que tire de nós o conforto. Nada que tire de nós o sono. Nada. Porque nós queremos aquilo que acabei de dizer. Luxúria, narcisismo, hedonismo. Nós não queremos perder nada por causa de Cristo. Paulo diz, eu perdi tudo por causa de Cristo. Por causa do sublime conhecimento de Cristo. Ele diz, por amor do qual perdi todas as coisas e considero tudo lixo do lixo. Sabe para quê? Ganhar Cristo. E outro mais, não é só ganhar. Porque ganhar Cristo é objetivo, mas ele diz ser achado nele. Isso é subjetivo. Se ganhar Cristo é a doutrina, a experiência, a prática, é ser achado nele. Diz, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus baseada na fé. Aí ele vai colocar aqui para. Por quê? Ele diz para o conhecer. O que é conhecer Cristo? É o poder da sua ressurreição, é a comunhão dos seus sofrimentos, e me conformar com ele na sua morte. Isto é o conhecer. Ele vai colocar 3 pontos. O poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos e conformar-me com ele na sua morte. Como é que a gente lê um capítulo como esse de qualquer maneira? Esse capítulo aqui, irmãos, você tem que ler com o rosto aos pés do Senhor. Porque você sente o coração dele pulsar. Você consegue tocar o que Paulo tocou, você consegue sentir o que ele sentiu. Aí ele diz mais, para de modo algum alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já obtido, ou recebido, ou já obtido a perfeição, isto é, a maturidade, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual, o que também fui conquistado por Cristo Jesus. E diz, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas. Essas coisas aqui, ele disse tudo. Ele disse tudo. Quando ele diz aqui, considero tudo perda. Ele diz, eu perdi todas as coisas. Aqui ele usa uma outra maneira de dizer. Ele diz, esquecendo-me dessas coisas. Essas coisas que para trás ficam, é tudo que ele perdeu. Ele diz, e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo. Qual é o alvo de Paulo? Ele diz aqui, ser achado nele. O alvo de Paulo é esse, ser achado nele. O alvo de Paulo é conhecer a Cristo. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da ascensional vocação. Qual era a ascensional vocação de Paulo? Era Cristo. Era ser achado nele. Era ganhar a Cristo. Essa era a ascensional vocação de Paulo. Aí, ele diz mais, todos, pois, que somos maduros, a palavra aqui é perfeitos,
tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais o contrário, ele diz, Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus. Em que nós podemos imitar a Paulo? Em ganhar a Cristo, ser achado em Cristo, conhecer a Cristo. É nisso que ele quer que nós sejamos seus imitadores. Ele diz, observai os que andam segundo o modelo que tem de nós. Este é o modelo. Este é o modelo. Que o Senhor nos guarde, irmãos. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Pai Santo, bendito, louvado seja o teu grande nome. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por mais uma oportunidade, Senhor, de meditar na tua santa palavra. Senhor, nós precisamos da tua ajuda e do teu socorro. Senhor, nós não podemos ouvir a tua palavra apenas como querendo escutar algo. Que nós possamos ouvir a tua palavra buscando aquilo que é a tua vontade. Que nós possamos escutar a tua palavra e nos comprometer com aquilo que o Senhor está comprometido. Que nós possamos ouvir a tua voz nesta hora e permitir que a luz do Senhor exponha os labirintos escuros do meu coração que tem impedido na minha vida esse amor, esse zelo, esse coração inflamado por ti, esse desejo de um grande avivamento a partir da minha vida. Senhor, que seja esse o nosso coração nessa noite ao ouvir esta palavra. Ajuda-nos, Senhor. Ajude cada um de nós. Senhor, nós não queremos estar em torno desse bezerro de ouro dessa geração. Esse bezerro de ouro que prefigura o sistema e o espírito daquilo que são as obras do anticristo, que tem roubado o lugar de Cristo, a nossa devoção, o nosso amor, o nosso verdadeiro culto a Ele. Aquilo que muitas vezes tem profanado o nosso sentimento, a nossa visão, a nossa devoção a Ti. Ajuda-nos, Senhor. Senhor, que nós possamos estar aos Teus pés nessa hora, refletindo a Tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.